Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula vamos falar sobre vetores, uma parte de suas operações básicas e iniciar o estudo dos movimentos em duas dimensões. Vamos começar fazendo uma breve revisão sobre os tipos de grandezas físicas. Nós vimos as grandezas escalares, que são aquelas em que basta um número e a unidade de medida para representá-las. São exemplos a massa, temperatura, energia, potência, intervalo de tempo e assim por diante. Já as grandezas vetoriais, nós precisamos, além do número e a unidade de medida, também da orientação ou da direção e sentido. Essas grandezas são representadas por um segmento de reta orientado ou uma seta, que é o que nós damos o nome de vetor. O vetor ele é representado então num eixo de coordenadas, onde o tamanho da seta indica o módulo ou a intensidade ou a magnitude do vetor, e o ângulo que vocês estão vendo nos fornece a orientação desse vetor. São exemplos o deslocamento, velocidade, força, aceleração, tá? Como é que nós podemos escrever esses vetores, numericamente falando? Né? Então, aqui para a gente fazer essa análise, vamos pegar um vetor V, escrito num eixo cartesiano, e costumamos usar, né, as componentes para descrever esse vetor. Veja que o vetor V ele tem uma componente no eixo x e uma componente no eixo y. O tamanho da componente x é de 4 unidades. Já o tamanho da componente y é de 5 unidades. Então, nós podemos escrever esse vetor com base nessas componentes e colocando esses valores dentro de um parênteses. Então, o vetor V assumiria, então, 4,5 entre parênteses, onde o 4 representa o x e o 5 a componente y. Tomando um outro exemplo, um vetor U, ele tem 2 unidades de componente x e uma unidade na componente y. Porém, como ele está no sentido oposto ao eixo y, a gente coloca menos 1, né? Na física, é mais comum nós usarmos outra notação, com base nos vetores unitários ou versores, que vocês estão vendo aí, são os versores I, J e K. Cada um deles vai representar um eixo de coordenadas, tá? Por definição, o versor ele é escrito como um vetor dividido pelo seu módulo. Aí, no caso, o versor I. E é por isso que ele tem módulo 1, né? Por isso que ele é um vetor unitário. E isso é para todos os versores, tá? Todos eles têm módulo 1. Então, partindo dessa ideia, o vetor V agora ele pode ser escrito como uma soma dessas componentes. Então, ele tem 4 unidades na direção x, né? Então por isso 4i, mais 5 unidades na direção y, então 5j. O vetor u seria escrito então como 2i menos 1j. Uma operação que é muito importante dos vetores é a soma. Nós vamos usar ela bastante. Então como é que eu faço a soma de dois vetores? É um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá? Embora trabalhando com essa notação de vetores unitários fica muito mais simples, tá? Então não fica tão complicado. Se eu quiser somar o vetor V com o vetor U, basta que eu some, né, os tamanhos em cada componente, né? Então essa operação é eu pegar aí o vetor, então a componente horizontal do vetor V, que é 4, né, com a componente 5j, isso representado aí no gráfico, tá? E somar com as componentes do U. Né? Então, quando eu faço essa soma, o resultado é esse vetor R.
tá? Se vocês olharem no gráfico, vocês vão ver que esse vetor R, ele tem tamanho 6i, ou seja, 6 unidades na direção x, e 4 unidades na direção e sentido do eixo y. Outra forma de fazer seria simplesmente somar os números, né? 4 mais 2, que resultam em 6, e 5 menos 1, que resulta em 4j, tá? Já o método 2 é um método gráfico mesmo, é uma forma de eu fazer sem usar os vetores unitários. Então, se eu fizer o v mais u, nesse método eu vou pegar um dos vetores e transladá-lo, sem mudar a orientação dele. Então, no caso, eu vou pegar o vetor u, tirá-lo da origem, né? Então, tirar o rabinho do vetor u, né? O início dele, e colocar no fim do vetor v. Quando eu faço isso, então eu obtenho o vetor resultante, que é da origem até o final do vetor u. Então esse é o vetor resultante, e basta eu contar aí as unidades, né, em x e em y para achar em termos dos vetores unitários, tá bom? Então esse é o vetor R. Outra operação interessante, né, é o produto do vetor por um número, né, por um escalar. Então, se eu pego aí como exemplo o vetor v, 4i mais 5j, se eu multiplicá-lo por um escalar que é dado pela letra a, o que vai acontecer? Esse a ele vai operar em cada componente. Então, significa que esse meu vetor ele vai ter a componente x, que é 4, basta você fazer 4 vezes a, e a componente y vai ter 5 vezes a como módulo, tá? Valor numérico. Vamos pegar como exemplo que o A vale meio. O que isso vai acontecer, vai representar? Bom, se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar 4 vezes meio, 2i, e 5 vezes meio, 2,5j. E na prática, o que acontece é que esse vetor ele diminui pela metade, como vocês estão vendo aí no gráfico, né, no eixo cartesiano, nos eixos cartesianos. Um outro exemplo, né, se eu pegar o vetor u, que está representado aí, fizer essa multiplicação por escalar, é a mesma coisa. Então vai ficar 2a na direção i e menos 1a na direção j. Se nós pegarmos e tomarmos o a como menos 1, o que vai acontecer? Então, você fazendo a conta vai dar menos 2i mais 1j, e na prática o que acontece é que você inverte o vetor. Então, multiplicá-lo pelo sinal de menos, né, por menos 1, menos 2, o que acontece é que ele vai inverter o sentido, né, e nesse caso, como é menos 1, ele vai ser de igual tamanho, tá? Então, a gente fala que esse caso é o vetor oposto, tá? Então, multiplicar por menos 1 é você tomar o oposto do vetor. Uma coisa interessante, né, já que nós falamos disso, é a subtração de vetores. Como é que nós subtraímos dois vetores? O processo gráfico, vamos dizer assim, que eu posso fazer é atribuir esse menos u, atribuir esse sinal de menos para o vetor u. Então, o que eu faço? Eu tomo o negativo dele, o vetor oposto do u, né? E aí eu posso fazer a soma geométrica, né? Então, eu pego esse vetor, translado ele, como mostrei antes para vocês. Então, o vetor resultante é esse, né? Sabendo lá os valores, as componentes de v e u, né? Aí, nesse caso, eu não sei, mas aí basta eu olhar aí no vetor r direto, né? Eu vou ter 2 unidades em x e 6 na direção j. Caso eu queira usar, né, esteja anotado, os valores de v e u, basta eu fazer a subtração como a soma, é a mesma coisa, é só eu fazer então no caso 4 menos 2, né, então na componente x, né, no eixo x para a componente y eu vou subtrair 4 de 2, e no eixo y, né, eu vou subtrair os j's, né, então 5 menos 1, isso vai me resultar em 2i mais 6j. Então é importante que eu jamais posso somar ou subtrair números de componentes diferentes. Tá? Isso não faz sentido. A gente tem que sempre operar
com as componentes correspondentes, tá bom? Sobre o tamanho do vetor e a orientação, como é que eu faço para encontrar? Até agora a gente representou os vetores, né, em termos dos versores, né, ou dos vetores unitários. Se eu quiser encontrar o tamanho do vetor, o módulo dele, uma forma é, eu pego então, se eu conhecer esses vetores unitários, né, essas componentes, em termos dos vetores unitários, para eu achar o módulo, basta eu usar o teorema de Pitágoras. Então, o módulo do vetor é só calcular aí a soma dos quadrados, né, de cada componente e tirar a raiz quadrada, tá? Já a orientação, ela é dada pelo ângulo. Então, aí, se você pegar esse triângulo que se forma aí e calcular a tangente, você acha, né? Você vai achar a tangente sabendo as componentes AX e AY. Se eu quiser o ângulo, eu tenho que tomar a operação inversa, que é o arco tangente de AY sobre AX. Né? Você consegue fazer essa conta rapidamente usando uma calculadora científica ou a própria calculadora do computador. Tá? Então basta você fazer a tangente, achar o valor dela e aí tirar a inversa da tangente, que você encontra aí o valor do ângulo, tá? Só cuidado aí que dependendo da calculadora você tem que regular ela para sair em graus ou radianos, né? Então tem que ficar esperto nisso. Outra forma, né, outro detalhe interessante é o seguinte, né, às vezes é interessante, nós conhecemos o módulo do vetor e conhecemos o ângulo, mas nós queremos saber o quanto vale as componentes. Né? Em alguns casos, a gente não tem o eixo para ter esses valores. Né? Então, quando eu tenho o módulo e tenho o ângulo, eu consigo achar os valores das componentes AX e AY, fazendo então, né, usando esse triângulo, e fazendo então o cosseno de θ, eu vou determinar o AX. Então, AX é igual a A vezes cosseno de θ, e o AY é o A seno de θ, já que o triângulo aí é retângulo. Né? Então, aí eu consigo escrever o vetor em termos das componentes, como a gente estava fazendo antes. Tá? É que antes a gente considerou que nós conhecíamos essas componentes. Tá ok? Bom, agora como é que nós usamos isso na física? Tá? Então, algumas operações com os vetores eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? O produto escalar, vetorial, mais para frente a gente vê. Então, para estudar os movimentos em 2 e 3 dimensões, basta o que a gente viu até agora. Então, como é que a gente escreve o vetor posição? Então, a primeira coisa, uma vez que eu tenho o corpo que eu quero analisar, a primeira coisa é definir o referencial, né? Então, como é que eu faço isso? Colocando um eixo cartesiano, certo? Você coloca ele em um certo lugar, né? Que ele vai ter a origem, né? E você vai medir as coordenadas com relação a esse eixo, tá? Tendo essas coordenadas, você acabou de definir o vetor posição. Esse vetor posição da bolinha, ele pode então ser escrito em termos dos vetores unitários, que é a posição no eixo x e a posição no eixo y. Lembrando de sempre colocar os versores i e j. Então, uma vez que a gente tem o vetor posição, esse corpo, né, com o passar do tempo, ele vai se mover. E aí, quando a gente está estudando o movimento, a gente viu lá atrás, né, no movimento unidimensional, que nós definimos posição, depois deslocamento e distância percorrida. Então agora nós vamos generalizar para 2 e 3 dimensões. Então, se a bolinha estava na posição R1 num dado instante de tempo, passado um certo intervalo de tempo, ela vai se mover e vai chegar na posição R2, dada por esse vetor. O deslocamento, lembre-se você, ele é dado pelo vetor que liga o ponto, né, R1, a posição dele estava, à posição onde ele chegou, né? Então, o que nós temos que fazer para determinar esse vetor deslocamento?
No caso, o vetor de deslocamento é esse, é o ΔR, né, representado em vermelho, pois ele saiu da posição R1 e foi para R2. Matematicamente, a gente chega nesse ΔR fazendo a diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, sabendo que R1 são essas posições x1 e y1, né, em termos dos vetores unitários, e o R2 também, o ΔR é a diferença entre esses dois, né? Então, representando eles de forma, abrindo essas contas, né, o que nós teremos que fazer é essa conta representada aí, tá bom? Então, por definição, o deslocamento é o vetor posição final menos o vetor posição inicial, tá? E o vetor velocidade? O vetor velocidade, se vocês se lembram, né, ele é definido como a variação, ou seja, o deslocamento, né, dividido pelo intervalo de tempo, tá? Que é essa diferença aí, né, entre R2 menos R1 e T2 menos T1. Isso é a velocidade média. Se a gente quer a instantânea, isso se torna, né, a derivada da posição com relação ao tempo, né? E se eu abrir essa derivada em termos das componentes x e y, como agora nós temos I e J, né, é um movimento em duas dimensões, então você tem que derivar a posição no eixo x e derivá-la a posição no eixo y, tá? Graficamente, nós podemos representar, né, então quando a bolinha está se deslocando no meio do trajeto, lembre-se você que essa velocidade instantânea, ela pode ser representada, né, pela tangente no ponto. Então, uma vez que você achou lá o ponto onde você quer, a velocidade ela é representada pela reta tangente ao ponto ali na curva, tá? O vetor aceleração, ele né, a ideia é que você precise das velocidades final e inicial e fazer a diferença, né? A instantânea você deriva essa velocidade com relação ao tempo e escrevendo em termos dos vetores unitários, você deriva a velocidade na componente x, daí você vai ter aceleração na direção x, deriva com relação a y, né, ao vy, vai ter aceleração no eixo y. E aí a gente escreve em termos dos vetores unitários, tá? Bom, então vamos para os exemplos dessa aula. Exemplo 1. A figura ao lado mostra o movimento de um cachorro em um terreno plano, do ponto A no instante t igual a 0, para o ponto B em t igual a 1 minuto, C em tempo igual a 2 minutos e finalmente em D no tempo 4 minutos. Determine o módulo e ângulo da velocidade média do cachorro entre A e C e o módulo e ângulo da velocidade média do cachorro entre A e D. Bom, então como ele quer o vetor velocidade média entre os pontos A e C, e nós temos aqui o eixo de coordenadas, o que nós vamos fazer primeiro é o seguinte, só a título de ilustração, não precisava, mas só para ser didático. O vetor posição inicial, ele sai da origem e vai até o ponto A. Vou chamar esse vetor de R1. O cachorro anda, vai até B, depois até C. Quando ele chega no C, o vetor posição dele agora é o R2, pois é sempre com relação à origem, né? Lembre-se que o vetor posição, a posição é a distância do ponto até a origem, tá? Então, qual é o deslocamento? O deslocamento é a diferença entre R2 e R1. A diferença entre esses vetores é o ΔR, tá? E como a gente pode ver aí pela figura, esse ΔR, primeiro, é um vetor que está apenas na direção x, e sentido positivo de x, né? E ele tem um módulo dado pelo quadradinho aqui, né? Então, se a gente percebe aqui, ó, que de 0 a 25 eu tenho 5 quadradinhos. Então, um quadradinho só mede 5 metros,
tá? Então, portanto, né, a gente tira aí que o nosso ΔR é 5 metros, então a velocidade média é ΔR sobre ΔT. Então, aí o ΔR 5 metros em I, dividido por 2 minutos em segundos, vai dar 120 segundos, tá? Como aqui está já no eixo x, né? Então eu já vou pôr aqui que o módulo da velocidade, tá? Eu vou tirar o vetor. Se você fizer essa divisão, vai dar 0,042 metros por segundo, tá? Com relação ao ângulo, como ele está no eixo x e sentido positivo de x, então o ângulo, né, vai ser de 0 graus com relação ao eixo x positivo, tá bom? No item B, ele pede a velocidade média do cachorro de A até D. Então, marcando aí o vetor posição R1, da origem até A, e da origem até o ponto D, o R3, nós achamos o deslocamento, que é a diferença entre o vetor R3 e o vetor R1. Representando esse vetor deslocamento no mapa, nós temos o ΔR. E a vantagem de ter esse mapa quadriculado é que nós não precisamos fazer nenhuma conta para achar o ΔR. Né? Eu não preciso fazer a diferença entre R3 e R1 numericamente falando. Basta eu pegar as componentes aí no nosso mapa. Então eu vejo que a componente X ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 6 vezes 5 unidades, né, que é o tamanho de cada quadradinho, nos dá 30 metros. Tá? Já a componente y do vetor ΔR é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos, que dá 60 metros. Logo, a nossa velocidade média vetorial, né, ela vai ser, então, 30 metros em I mais 60 metros em J, dividido pelo intervalo de tempo, que foi de 240 segundos, porque são 4 minutos, né? Então, aqui 240 segundos. Fazendo essa continha, né? 30 sobre 240 dá 3 sobre 24, isso dá 0,125. I mais 60 sobre 240 dá 0,25 em J. Velocidade média, metros por segundo, tá? Então é como se o cachorro tivesse andado só na horizontal a uma taxa de 0,125 metros a cada segundo. Na horizontal não, na direção x, y. E 0,25 metros por segundo na direção y, tá? Para a gente achar o módulo da velocidade, que é o que ele quer, nós usamos o teorema de Pitágoras. Então, tira a raiz quadrada de 0,125 ao quadrado mais 0,25 ao quadrado. Isso nos dá 0,28 metros por segundo. Esse módulo aqui nos diz que o cachorro poderia andar em linha reta de A até D nessa taxa. Ele chegaria no mesmo lugar, tá bom? Em D. Para achar o ângulo, aí nós temos que fazer, lembra, o arco tangente entre a componente y sobre x, que daí a gente acha o ângulo com o eixo x, né? Que é esse ângulo aqui, ó, tá? Representado aqui no mapa. Chamá-lo de alfa. Então, esse ângulo alfa é o arco tangente, tá? Pode escrever arquitangente ou tangente a menos 1 de 0,25, que é a componente y, sobre 0,125, que é a componente x. Aí nós chegamos que o alfa é 63 graus com relação ao eixo x positivo.
tá? Exemplo 2. O vetor posição de um móvel em unidades do SI é dado por essa equação que vocês estão vendo. Item A. Calcule o vetor deslocamento entre os instantes 3 e 6 segundos, o vetor velocidade e o vetor aceleração, o módulo e orientação do vetor velocidade no instante 3 segundos e o módulo e orientação do vetor aceleração no instante 3 segundos. Então, dado aí essa equação, né, esse vetor posição que depende do tempo, para que a gente encontre o deslocamento, o que eu tenho que fazer é calcular a posição do móvel no tempo 3. Então eu venho aqui, ó, R de 3 segundos substitui o tempo igual a 3 aqui. 0,20 vezes 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 mais meio e mais, agora na componente J, menos 3 ao quadrado, mais 10 vezes 3, mais 2J. Então, vetor posição do móvel no instante 3 segundos, se você fizer a continha aí, vai dar 17 I, aproximadamente, tá? Mais 23J metros. Isso já considerando, tá, dois algarismos significativos, que nem estão aqui no dado. A posição no instante-tempo igual a 6 segundos, você vai fazer o mesmo procedimento. Substitui o 6 no t, tá? Eu já vou dar o resultado aqui dessa conta para ir mais rápido, tá? Então, daria 38i mais 26j. Isso já arredondado para dois algarismos significativos, tá bom? Aí, para calcular o deslocamento ΔR é a diferença entre a posição final menos a inicial, tá? Aí, essa diferença de vetores, a gente viu que, como eu tenho os vetores escritos em termos dos vetores unitários, basta fazer a diferença. 38 menos 17, 26 menos 23. Faz essa subtração em cada componente. O resultado dessa subtração, né, vai nos dar 21 I mais 3J metros. Então, pessoal, como é que nós representamos esse vetor deslocamento ao longo da trajetória? Então, se eu desenhar aqui a trajetória do móvel num eixo cartesiano x e y, né, eu posso marcar aqui a posição no instante 3 segundos, a posição no instante 6 segundos, marcando os vetores, né, sempre com relação à origem, o vetor deslocamento, então é dado pela diferença entre esses dois vetores, que é o ΔR, que vocês estão vendo aí em azul. Item B, ele pede, então, o vetor velocidade e o vetor aceleração. Para a gente encontrar esses vetores, basta eu tomar a derivada, né? Então, a velocidade, ela é a derivada da posição com relação ao tempo. Lembrando que isso aqui é um vetor, então, no caso, você toma a derivada do vetor posição em cada componente, I e J. Já que isso aqui, pessoal, ó, nos dá a posição, ó, em x, e isso aqui, ó, é o tal do y de t, certo? Então, vamos lá. Velocidade é derivada aqui, ó, regra do tombo, cai o expoente 2, 2 vezes 0,2, 0,440t, mais, caiu aqui o expoente, né, então vai ficar 5, e aí aqui mais 2 vezes menos 1, menos 2. Então, menos 2t mais 10j.
colocar aqui a unidade, né, pessoal? Metros por segundo, tá? Já que ele falou que está no sistema internacional. A aceleração, ela é a derivada segunda do vetor posição ou a derivada primeira do vetor v. Da mesma forma, você vai tomar a derivada em cada uma das componentes. Como a gente já descreveu isso, eu vou vir aqui, ó, e fazer direto, tá? Então a derivada aqui vai ficar 0,40, caiu o expoente aqui em i. Aqui a derivada de 5 é 0, né, uma constante. Aqui vai dar menos 2. Derivada de 10 é 0, então J acabou, né? Metros por segundo ao quadrado. Note que o vetor velocidade, ó, ele depende do tempo, né? Já o vetor aceleração, ele é independente do tempo, ele é uma constante. Bom, no item C, ele pede o módulo e a orientação da velocidade no instante t igual a 3 segundos. Então, para isso, a gente calcula esse vetor 3 segundos, vai dar 0,4 vezes 3 mais 5, a componente i, mais menos 2 vezes 3 mais 10, direção j. Então, se você fizer essa continha aqui, igual aqui, vai chegar em 6,2 i mais 4j metros por segundo. O módulo da velocidade nesse instante, eu vou colocar assim para economizar espaço, vai ficar raiz de 6,2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o módulo da velocidade, tirando a raiz, fazendo essa continha, 7,4 metros por segundo. Já o ângulo, né, com relação ao eixo x, vou chamar ele de alfa, ele é o arco tangente da componente y, que é 4, sobre a componente x, que é 6,2, tá? Se você fizer essa conta na calculadora, regulando ela para dar o resultado em graus, para ficar mais fácil, nós vamos chegar em 33 graus com relação ao eixo x positivo, tá? Então, como é que nós visualizamos o vetor naquele gráfico da trajetória? Então, eu desenho a trajetória aqui, a posição 3 segundos, e o vetor velocidade, nesse instante, ele é representado nesse eixo, né, nesse gráfico, como uma tangente à função no ponto, né, do instante 3 segundos. Então, aí está o vetor velocidade, o seu ângulo de 33 graus com relação ao eixo x. Bom, no item D, ele pede para a gente achar agora o módulo da aceleração no instante 3 segundos. Como a aceleração aqui independe do tempo, ótimo, basta achar o módulo. O módulo, basta eu tirar a raiz quadrada de 0,4 ao quadrado mais ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, nós vamos chegar em aproximadamente, né, com 2 algarismos significativos, 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, como vocês estão vendo, né, isso aqui vai ter um ângulo. Esse vetor aqui, ó, como a componente y é negativa, vocês vão ver que o resultado vai estar no quarto quadrante. Quando a gente calcula aqui o ângulo, então vou fazer aqui do lado, vai chamar esse ângulo de beta, ele vai ser então o arco tangente de menos 2 sobre 0,4. O que vai acontecer é que ele vai dar um ângulo negativo. Regula ele para dar em graus, vai dar menos 79 graus, como já era de se esperar, né? Ele vai dar no quarto quadrante. Se você quisesse achar um ângulo positivo, então aí você teria que somar, né, aqui
360, né? Para achar o valor desse ângulo positivo correspondente, tá bom? Então aqui é menos 79 com relação ao eixo x positivo, tá? E como é que eu represento esse vetor no gráfico da trajetória? Então, aproveitando já o gráfico anterior, a gente coloca aqui o vetor aceleração, né, no ponto ali nos 3 segundos. Ele vai ser um vetor apontando para baixo, porque veja vocês que a componente vertical, a componente y dele é negativa, né? Então isso significa que a velocidade está decrescendo na coordenada y, tá? Por isso que ele deu assim para baixo. Já o ângulo dele, menos 79 graus, é representado aí na figura, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido a matéria. Então, até a próxima aula.